A paz do Senhor a todos. Lição 7, dia 17 de maio de 2020. Tem por título Derrotando o Primeiro Inimigo. Vamos iniciar com oração, apresentando nossas vidas diante do Senhor, para que Ele venha abençoar, abrir o nosso entendimento para compreender as Tuas Sagradas Escrituras. Senhor Deus, Pai Santo, em Tuas mãos apresentamos a vida de cada um que aqui está ligado através da internet, Pai, para bendizer o Teu santo nome. Vem falar conosco, abrir o nosso entendimento, compreendermos sobre a Tua palavra, porque nós cremos que o Senhor fala conosco através dela e nos ensina, Pai, mais sobre Ti. No nome de Jesus. Amém. O texto do dia encontra-se em Romanos, no capítulo 8, versículo 37, que diz: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. A síntese diz: em algum momento da nossa trajetória terrena, enfrentaremos alguns inimigos, mas em Jesus somos mais do que vencedores. Amém. Esse texto, essa lição, ela é bem oportuna para esse momento em que estamos vivendo. Nós vemos que o povo ali, eles estavam passando por uma situação, eles iriam batalhar, eles iriam guerrear, e a situação em que eles se encontravam ali era mais uma vez uma situação em que aos olhos humanos era algo impossível eles vencerem aquela batalha, uma batalha de muitas que eles iriam enfrentar, a primeira de muitas. E humanamente falando, ali era impossível eles vencerem. Mas nós vimos a intervenção de Deus ali na vida dos filhos dele, nação de Israel, e a vitória chegou àquele povo. E da mesma forma, essa situação em que estamos vivendo, aos olhos humanos, dizem que ainda vai atingir muita gente, essa pandemia, a Covid-19, e nós somos filhos de Deus, e nós devemos confiar, crer, de que Deus ele vai agir na nossa situação, na situação da nossa nação, situação de toda a humanidade, certo? Eu não vou ler o texto bíblico, mas ele se encontra em Josué, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 10. O tópico 1 vai dizer: a primeira batalha dos hebreus na terra prometida. Como eu disse, eles estavam passando por essa situação em que eles teriam que batalhar, eles teriam que lutar. E eles não eram pessoas aptas, não eram guerreiros, eles não tinham força militar. Mas eles tinham algo, alguém, o Deus deles, o nosso Deus, ao lado deles, para batalhar por eles. Eles confiavam e tinham certeza da vitória, porque o nosso Deus ele é grande e é poderoso, certo? E eles iam enfrentar ali a cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade, falando de defesa, era uma cidade muito bem estruturada. A segurança daquela cidade era muito forte. Os estudiosos vão dizer que
nós vamos ver na Bíblia que ali havia um muro cercando a cidade, e esse muro servia de fortaleza, servia de refúgio, de segurança para aqueles moradores. Os estudiosos vão dizer que os muros eles tinham cerca de 9 metros de altura e 6 de espessura. 6 metros, falar aqui a nossa língua, de grossura. Era a largura do muro era de 6 metros. Então veja aí que se formos comparar com os recursos daquela época, aquele povo, a nação de Israel, jamais teria condições de derrubar aquele muro, certo? Era preciso muito esforço para que eles conseguissem derrubar aquele muro, e provavelmente eles iriam se frustrar se tentassem derrubar, porque talvez outras nações mais fortes, falando de exército, outras nações mais fortes talvez já tenham tentado derrubar, aqueles muros não haviam conseguido, certo? E o povo de Deus, eles conseguiram, porque nós servimos ao Deus fiel. Deus estava com ele, e eles não estavam naquela batalha sozinhos. Eles não estavam pelejando sozinho. Não sei a sua situação, não sei pelo que você está passando, mas eu quero lhe dizer que você não está lutando sozinho. Você está com o Deus de Israel, o Deus que ajudou aquele povo 40 anos no deserto, o Deus que tirou eles do Egito, e o Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? E no subtópico 2, nós vamos ver que o rei de Jericó, ele não estava brincando. Ele estava ali pronto, preparado para matar o povo de Deus. Nós vamos ver que Josué manda espias para ver ali a terra, e a Bíblia vai dizer que eles estavam sendo perseguidos. O exército de Jericó, o rei ele havia mandado perseguir aquelas pessoas. E aqui na lição vai dizer que o perseguido, que a Bíblia vai falar lá em Josué, Josué no capítulo 2, entre os versículos 16 e 22, que a palavra perseguido, no hebraico é hadaf, que poderia ser traduzido como busca ardentemente. Então estavam sendo procurados de uma forma intensa, porque o rei ali estava pronto, preparado, decidido para matar aquele povo, tá certo? Aqui no finalzinho diz: temos um inimigo que diariamente também deseja nos matar, roubar e destruir. Todavia temos ao nosso lado o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio ao mundo para desfazer todas as obras de Satanás, que é o nosso inimigo e inimigo de Deus. Então vejamos que nós temos algo em comum com Deus. Satanás é o nosso inimigo e inimigo também de Deus. Então nós temos que nos unir a Deus, porque nós sabemos que Deus vence o inimigo, mas nós sozinhos nós não sabemos, nós não conseguimos, mas com Deus nós vencemos. É por isso que é necessário nós estarmos firmes nos caminhos do Senhor, junto com Ele, caminhando com Ele, seguindo os passos de Jesus. E como foi falado aqui já, o subtópico 3, a cidade só cairia com a ajuda de Deus. Sem a ajuda de Deus ali, era impossível aquelas pessoas obterem a vitória, conseguirem vencer a cidade de Jericó.
tá certo? E o tópico 2, a estratégia de Deus para a batalha de Jericó. Então nós vamos ver que houve ali uma estratégia definida pelo próprio Deus para que eles vencessem a batalha, vencessem aquela guerra, né? Nós vamos ver aqui no versículo 1, vai dizer assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então vejamos que Deus ele deu ali uma estratégia que foi fazer com que ninguém conseguisse sair da cidade, nem entrar na cidade. Então, se não pararmos de fazer uma análise, isso é algo muito simples. Não quer dizer nada. Mas se nós analisarmos com cuidado, observarmos, nós vemos que se em uma cidade é proibido sair, é proibido entrar alguém, nós vamos ver que vai deteriorar o serviço de alimentação. Nós vemos que não vai haver sustento, não tem como eles comprarem especiarias, não tem como eles terem acesso a outros tipos de produtos que não é produzido em sua terra, porque não há como eles saírem para comprar, nem com os outros que estão de fora e vender na cidade. Então vejamos que a primeira estratégia que Deus fez com que eles utilizassem foi fazer com que houvesse uma escassez ali naquela cidade. Então, para derrotar o mal, então já tiramos uma lição para a nossa vida aqui. Para derrotar o mal, o primeiro passo deve ser sempre o quê? Cortar a fonte que o fortalece. Então, quando nós estamos passando por uma luta, estamos passando por dificuldades, nós devemos o quê? Cortar o mal pela raiz, que é o que fortalece. Tem gente que quer lutar contra a coisa final, mas não, nós devemos lutar com estratégias e começar a lutar cortando a origem do mal, fazendo com que essa pessoa enfraqueça, essa luta seja mais fácil, fazendo com que esse mal ele fique fraco, acabe com a sua fortaleza, com a sua força, certo? Aí o subtópico 2 vai dizer que homens armados à frente dos sacerdotes. Então Deus, ele ali, como eu disse, ele deu estratégia. E nós nunca iremos saber, possivelmente nós só vamos saber quando estivermos com ele na glória, a oportunidade de perguntar ao certo qual foi a razão que o Senhor determinou aquela forma, que era pessoas armadas, os guerreiros na frente, atrás os sacerdotes com as buzinas, a arca e as demais pessoas atrás. Então essa foi a estratégia que Deus ele deu para vencer o mal. E nós em nossas vidas também devemos traçar estratégias para vencer o nosso inimigo. A forma que nós podemos mais vencer o nosso inimigo, que é Satanás, é ganhando almas para o reino de Deus. Então é muito importante nós traçarmos metas, objetivos e estratégias para o reino de Deus, para que nós possamos ganhar vidas para o reino de Deus. Por isso que é importante, eu costumo dizer que Deus ele quer salvar o pobre, o humilde, mas ele também quer salvar o médico, o juiz, o advogado. Mas para isso nós temos que
traçar estratégias. Se eu tenho um chamado para evangelizar, nós temos um propósito geral que é adorar a Deus, pregar o evangelho dele, ir por todo mundo e pregar o evangelho a todo mundo. Esse é o propósito. Todo mundo tem o mesmo propósito, mas cada um tem um chamado específico. E se você tem um chamado para ganhar médicos para Cristo, então a sua estratégia para isso provavelmente vai ser formar em medicina, formar em enfermagem. Você vai ter um acesso mais fácil para que Deus utilize da sua vida para que aquela pessoa se converta ao Evangelho de Jesus. Então isso são estratégias e nós devemos discernir, entender, buscar de Deus para traçarmos as nossas próprias estratégias para vencermos o nosso mal, o nosso inimigo. E para isso é preciso nós orarmos. Sem oração não tem como nós conseguirmos vencer o mal. Porque é através da oração que nós somos fortalecidos, é através da oração que Deus nos dá força, e é através da oração que Deus, Ele nos dá as estratégias. Então, é muito importante orarmos. Não somente no momento das lutas, não é isso que eu estou dizendo. Orar sem cessar. Mas nos momentos da luta, devemos orar ainda mais para sabermos que decisões devemos tomar. Aí o subtópico 3 diz a espera de um milagre. Então ali aquelas pessoas haviam passado 40 anos no deserto. E agora a ordem era que eles esperassem uma semana. Então eles já estavam próximos de entrarem na terra prometida. E ali talvez aquela semana, imagine você passar 40 anos, chegou ali, agora vamos entrar, e Deus dizer, não, espera, é mais uma semana. Então ali é algo que vai causar uma ansiedade extrema. E Deus estava fazendo com que eles entendessem que o tempo não era deles, o tempo é de Deus. Às vezes nós achamos que a coisa deve acontecer segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, segundo o nosso tempo, mas não. É segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, segundo o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é perfeito. O tópico 3 diz: Deus se mostra forte para com os que nele confiam, os que confiam nele. O subtópico 1 diz: um momento de fé. Ali, aquela cidade de Jericó era uma cidade de extrema idolatria. E eles atribuíam ali a fortaleza daquela cidade aos deuses deles. E Deus, nosso Deus, que é verdadeiro, Ele estava lhe dando uma última oportunidade àquele povo de se converter. Talvez seja por isso que Deus tenha feito com que eles esperassem, com que o povo de Deus esperasse 7 dias. Talvez essa semana, já que o povo de Jericó estava vendo que a situação estava complicada para o lado deles, Deus estava dando a oportunidade deles se converterem. Mas, infelizmente, mesmo assim, eles não aceitaram a chance, a oportunidade que Deus estava dando a eles. Era a última oportunidade. E eles desperdiçaram essa chance. Subtópico 2 vai dizer que caem os muros. A Bíblia vai dizer que durante 6 dias, de madrugada, eles saíam e davam voltas no muro, davam uma volta no muro da cidade. E eles voltavam e descansavam. No outro dia, de madrugada, da mesma forma. Isso até o dia 6. No 7º dia, em que eles arrodeavam
A ordem era que não fosse mais uma volta, mas mais 7 voltas. Então, totalizando aí 13 voltas ao redor daqueles muros. E ao findar essa 7ª volta, do 7º dia, eles recebem a ordem que agora eles podiam gritar, podiam tocar as buzinas. E como resultado, a Bíblia vai dizer que os muros caíram abaixo e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Então, nós vemos aí que Deus, ele agiu de uma forma grande, inexplicável, que no final vai dizer, talvez nunca descubram quais foram os mecanismos que Deus usou para destruir os muros de Jericó, mas se isso não nos interessa, o fato principal é que elas ruíram e o Senhor deu vitória a seu povo. Ali era quase impossível, como já foi falado, daqueles muros caírem. A única forma, dizem os arqueólogos, os estudiosos, que aquele muro poderia cair através de um terremoto. Não se sabe como Deus agiu ali. Foi algo sobrenatural. Mas como a revista diz, não nos importa. O que importa é que Deus deu vitória ao seu povo. Glórias a Ele. E o subtópico 3 vai dizer que Jericó foi destruída, mas uma pessoa foi salva. Essa pessoa por nome de Raabe. Deus, ele deu a ordem que era para destruir Jericó. E assim, os povos de Deus, eles cumpriram fielmente. Mas ali no meio daquele povo houve uma conversão. Raabe, ela vem, ela toma uma atitude que é de entregar a sua vida ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E como resultado disso, ela foi salva e entrou para a genealogia de Jesus Cristo. E lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 31, vai dizer que foi uma mulher de grande fé. Então, que possamos seguir o exemplo de Raabe. Se fôssemos levar ali em consideração ao que Raabe era, a Bíblia vai mostrar uma situação da vida de Raabe, mas mesmo assim ela não deixou ser levada por aquilo que ela era. Ela abandonou o que era e não se importou com o que as pessoas falariam acerca de quem ela era, mas ela decidiu viver uma nova história e foi marcada na história da Bíblia como uma mulher de grande fé e faz parte da família de Jesus. Então, que possamos seguir esse exemplo e que Deus abençoe a sua vida e que possamos estar cada dia mais na presença dEle, aprendendo sobre a sua palavra. Amém.